Quando vem à cabeça a pergunta de como seria o mundo se não existissem mais divisões entre países, a primeira ideia que se tem é de que um socialismo completo entre imigrantes que circulam livres pelo planeta sem problemas é o que existiria. Porém, hoje no mundo desconhecido, vamos mostrar como realmente seria se todas as fronteiras entre terras desaparecessem do dia para a noite. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Desde o início das eras, o homem se preocupou em impor limites geográficos. Então, sociedades passaram a existir, até que esses conjuntos de pessoas começassem a achar que pequenos pedaços de terra não era suficiente, o que gerou muitas disputas extremamente sangrentas ao redor do mundo e fez nações inteiras serem desintegradas. Quando os seres humanos perceberam sua força, estados com poder hierárquico foram erguidos no 3º milênio antes de Cristo. Mas eles sempre acharam precisar de mais, e assim surgiu a necessidade de fronteiras geográficas. Mas não foi um processo rápido e fácil, pois infelizmente boa parte do planeta Terra não é adequada para uma estadia confortável e principalmente luxuosa. Por esse motivo, quando um grupo de pessoas queria certo pedaço de terra já habitado, os nativos do lugar faziam de tudo para proteger suas terras dos estranhos, para que os recursos naturais e nem o poder do local fossem reivindicados, uma vez que, de acordo com as regras dessa época, tudo pertencia àqueles que supostamente encontravam primeiro. Por isso as fronteiras foram criadas, para inibir pessoas que se auto-intitulavam donas do que não eram. Porém, o conceito do que realmente são países só passou a existir depois que o número de lugares perfeitamente habitáveis simplesmente acabou, e então as pessoas foram atrás de expandir seus territórios. Nesta parte da história mundial, muitas mortes ocorrem em conflitos entre estados, pois assim, quem perdia era obrigado a sair das terras ou servir aos novos donos como escravos. E isso durou por milênios, até que se formassem poucas nações patriotas, e então a noção de direitos humanos nasceu. Foi aí que os países, por sua vez, partiram para a guerra civil em busca de melhores condições de vida. E hoje, no século XXI, tudo é bem mais estabelecido e organizado. Então, depois de todos esses anos de guerra, uma pergunta fica no ar. E se todas as fronteiras terrestres simplesmente desaparecessem e os 193 países do mundo atual passassem a ser um só? No início, as pessoas não compreenderiam muito bem o que é viver sem um país. Isso porque o hábito de estar sob o controle de leis estatais as impediriam de notar essa mudança de imediato, e elas ainda agiriam como se estivessem em um território limitado. Sendo assim, ainda iriam trabalhar normalmente e diariamente. Os primeiros dias e até semanas, todos os seres humanos do mundo continuariam inconscientemente com seus hábitos. Mas aproximadamente um mês após esse ocorrido, as pessoas que trabalham para o Estado notariam e se perguntariam o porquê da falta de seus pagamentos. E embora todos os preços passassem a ser mais acessíveis pela falta de inflação, todas as diferentes áreas comerciais ficariam saturadas. Médicos, professores e bombeiros não ficariam satisfeitos com essa situação e sairiam para as ruas em manifestação. Isso impediria serviços coletivos como frota de táxi e meios públicos de transporte. Todos veriam, ouviriam e se sentiriam mal com tudo isso. Porém, ninguém poderia fazer nada. Então as áreas da saúde, educação e segurança ficariam tão escassas que em pouco tempo as profissões relacionadas a estes mercados simplesmente desapareceriam por completo. Essa exclusão do sistema teria sérias consequências. As gangues de rua fariam a taxa de criminalidade aumentar drasticamente devido à falta de controle e punições em cima do psicológico humano. Neste momento, a sociedade seria dividida em grupos, sendo o primeiro de pessoas hipócritas que se aproveitariam das que ainda têm alguma esperança na humanidade e o de pessoas que acham que em algum momento a solução vai aparecer. Devido à paralisação de trabalhadores de redes privadas, as fábricas começariam a decair e fechar suas portas. Tudo porque o dinheiro já não seria tão importante quanto antes. A falta de mão de obra afetaria até mesmo a agricultura.
Isso afetaria diretamente os consumidores que, mesmo que fossem atrás, não achariam mais alimentos. Então, todos os estabelecimentos com venda de alimentos começariam a ser saqueados. Todos correriam para esvaziar as prateleiras, e isso seria o início do caos total que se abateria sobre a Terra. Neste momento, quase todas as centrais elétricas do planeta já estariam estagnadas. Com isso, a produção de gás de cozinha também seria afetada, o que obrigaria as pessoas a viverem de alimentos crus e enlatados. Quando alguém quisesse sair para ir atrás de água, por exemplo, teria que enfrentar o inferno que o mundo do lado de fora dos muros se tornou. Nos postos de gasolina, a possibilidade de encontrar algum combustível se reduziria inicialmente a 10% de chance. Os aeroportos e estações ferroviárias já estariam 100% paralisados e, com tudo isso, as pessoas não poderiam ir mais tão longe, pois estariam praticamente sem nenhum meio de transporte. A ausência de bens como esses faria a humanidade praticamente voltar ao estágio inicial no aspecto em que envolve a evolução social da nossa raça. E isso duraria muitos anos. Os países que hoje são mais bem desenvolvidos nesse quesito seriam os que mais sofreriam, pois a sensação de liberdade que a população teria seria maior. E então, nesses pontos, a criminalidade seria extremamente alta. Quando as pessoas, enfim, se derem conta de que não existem mais fronteiras, residentes de países de terceiro mundo fariam de tudo para chegar mais perto das nações com o melhor padrão de vida. Os habitantes da África Setentrional e Central partiriam sentido à Europa, e moradores da Península Arábica e de países sul-americanos como o Brasil e a Argentina, por exemplo, iriam rumo aos Estados Unidos. A possibilidade mais provável que aconteceria aos moradores da Ásia seria de uma união para a depredação completa da China. Pessoas que moram em locais de guerra e de escassez alimentar ficariam gratas pelo desaparecimento do mapa mundi, mas se sentiriam desapontadas quando chegassem onde deveria ser a fronteira, pois lá o caos já estaria instalado. Não haveria mais nenhum sistema industrial para que trabalhassem e finalmente ganhassem a vida de forma comum. Quando a igreja tentasse suprir a falta de poder político e enviasse doações para os locais mais atingidos, haveria guerra, pois independente da quantidade de roupas e comidas que fossem enviadas, não satisfariam a todos, e como no início das eras, os seres humanos voltariam a brigar por um pedaço sob o sol. Embora com a falta de poder político e militar, ainda haveria armamento onde um dia foram países. Então, antigas pátrias que hoje são militaristas atacariam com tudo, usando suas bombas e armas mais potentes direcionadas a novos migrantes. Pois o problema com uma superpopulação, segundo eles, seria o pior de todos e não deixariam de estar certos em boa parte. Então, depois de inúmeros anos, novos grupos começariam a aparecer, e pessoas moralmente fortes se tornariam líderes. A restauração dos antigos territórios seria impossível, e quando se dessem conta disso, novos conceitos de vida surgiriam, pois haveriam milhares de pequenos povoados espalhados pelo mundo todo. Incontáveis moedas de troca voltariam a existir, e a economia de forma totalmente desorganizada voltaria a se movimentar. Porém, sem um poder político, tudo ainda seria um fracasso total, e os seres humanos, sabendo disso, passariam a buscar a expansão de seus minúsculos territórios. Através de brigas, novas guerras surgiriam e por alguns milênios teríamos que recomeçar a viver. Isso atrasaria o Homo sapiens como uma espécie dominante e simplesmente teríamos que evoluir, tanto para viver em sociedade quanto para a adaptação de um ambiente primitivo que as pessoas passariam a morar, pois quase todas as construções já estariam inabitáveis por depredações e sinais de luta. Talvez a maior consequência de toda essa história seja a unificação dos idiomas. Depois de aproximadamente um século, todos se pareceriam fisicamente e falariam uma mesma língua que surgiria a partir de todas que já existem hoje em dia. O que você achou da ideia dessa realidade alternativa improvável? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.